Prezados irmãos, celebramos este dia santo da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem, da bem-aventurada Virgem Maria. Maria foi preservada da mancha do pecado original, desde a sua concepção. Por isso ela foi concebida sem pecado, ela é imaculada. Portanto, a palavra imaculada significa justamente sem a mácula, sem a mancha do pecado. Todos nós já nascemos marcados com o pecado. Não que nós nascemos com o pecado, nós já nascemos pecadores, no sentido de já nascer cometendo pecados. Uma criança inocente não pode ter pecado, não é? Mas nós nascemos já marcados com o pecado, como que com uma manchinha de nascença, não é? Nós nascemos com essa mancha do pecado original, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. O pecado que entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que representam a humanidade. Adão quer dizer uma condição humana. Adão significa aquele que vem do Adams, portanto do barro, que vem justamente da fragilidade, da humanidade. Portanto, todos nós nascemos também na condição adâmica, ou seja, filhos de Adão. E por isso nascemos com a mancha do pecado. Nascemos também, de certa forma, marcados já por esta condição original, ou seja, o pecado da nossa origem, pela qual o pecado entrou no mundo. Fomos criados por Deus, criados para Deus, mas o homem preferiu seguir os seus próprios desejos, suas próprias vontades, né? O fruto da árvore do qual Deus havia proibido comer. Portanto, o homem desde o princípio já quis determinar-se para si o que ele quer, o que ele deseja, o que ele acha que é bom, o que lhe serve. O homem quis tomar conta da sua própria vida, achando que não dependeria em nada de Deus que o criou, mas somente de si mesmo. E nós nascemos marcados com essa condição. Às vezes, outro dia, eu estava na casa de uma família e duas menininhas, né? Uma tem acho que 2 ou 3 anos e a outra acho que tem 6 aninhos mais ou menos. E elas brigavam entre elas porque ela estava uma vai fazer aniversário e aí estava escolhendo o presentinho lá que a tia disse. Ela, eu quero esse gatinho vermelho. E aí a outra chorava. Por que está chorando? Porque eu quero o vermelho também, né? E aí ela falou, tudo bem, então eu quero amarelinho. Daqui a pouco ela chorava, não, mas eu quero o amarelinho, né? Aí eu brinquei, eu falei, está vendo só? É o pecado original, né? A gente já nasce, né, egoísta, já nasce de certa forma pensando em nós mesmos, querendo fazer sempre a nossa vontade. A inveja, né, é o pecado original, inerente em nós. Foi uma brincadeira, mas para dizer que na verdade é bem isso. Todos nós já nascemos como que marcados e destinados pelo pecado original. Porém, fomos criados para Deus. Deus nos predestinou para Ele, nos predestinou, portanto, nos destinou desde o princípio para Ele. Mas foi o homem que, ao dizer não a Deus e sim ao pecado, quis mudar o seu destino. E o destino do homem se tornou então algo destruidor, né? O destino do homem foi a morte. A morte eterna é o prêmio do pecado, é o destino pelo qual o pecado entrou no mundo. A morte é então o preço mais alto do pecado. Mas Deus que jamais desiste do homem,
Deus que nos predestinou para Ele desde toda a eternidade, jamais se conformou em perder o homem. Deus foi ao encontro do homem novamente, mas agora Deus, para poder salvar, redimir, reconciliar o homem do pecado, para poder mudar o destino do homem que estava destinado à morte, Deus que nos predestinou para Ele, Ele então decidiu não só enviar mais um profeta, mais alguém que pudesse falar em seu nome, mas Ele decidiu enviar o seu próprio Filho, e decidiu que o seu Filho, que é Deus, assumiria a nossa condição humana, se faria em tudo igual a nós, menos no pecado. E por isso Deus desejou que o seu Filho assumisse a nossa humanidade corrompida pelo pecado, destruída pelo pecado. E Deus, ao se fazer homem, Ele assume em tudo a condição humana, menos no pecado, mas assumindo em tudo a nossa condição, inclusive a pior delas, que é a morte. Ele aceitou morrer por amor da humanidade. Porém, sendo Deus, Ele desceu à mansão dos mortos e foi ao encontro de Adão, para que de Adão, claro que isso é uma forma figurativa de dizer que Ele foi ao encontro de Adão, significa que Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, ao passar pela morte, Ele ressuscitou da mansão dos mortos, e Ele reconciliou a humanidade inteira à vida eterna, à salvação, e nos predestinou para a eternidade, nos predestinou para o céu. Portanto, nós somos predestinados ao céu, nós somos predestinados para Deus. Mas todo esse plano de Deus para nós, todo esse projeto de Deus para nós, ele se realizou através de Maria, daquela jovenzinha de Nazaré. Por isso Ele a preservou desde a sua concepção, ou seja, da sua conceição, Ele a preservou do pecado original, porque convinha que aquela que iria gerar o próprio Deus que se fez homem no seu ventre, convinha que ela fosse preservada do pecado original, que ela não tivesse mancha nenhuma de pecado, em vista de Jesus, em vista de Cristo. Portanto, meus irmãos, vejam, o que Deus realizou em Maria, não foi pura e simplesmente por uma escolha individual, mas o que Deus fez em Maria, foi o que Deus desejou realizar em toda a humanidade, redimir toda a humanidade, e para que toda a humanidade fosse redimida por Ele, por seu Filho Jesus Cristo, Ele devia se fazer homem, porque não há como se tornar homem, não há como se formar homem, sem o ventre de uma mãe. É no ventre da mãe que nós então assumimos a nossa condição humana, a nossa natureza humana. É no ventre da mãe que nós somos formados, e por isso Ele preservou o ventre de Maria como um sacrário intacto, para que ali Deus pudesse germinar, para que ali Deus pudesse fecundar, e ali Deus pudesse se fazer homem, assumindo a condição humana, porém sem o pecado. Ele assumiu a condição do pecado, Ele assumiu o nosso pecado, mas Ele em si, na sua essência, não tem pecado. Por isso é que Ele preservou Maria. Por isso, Imaculada Conceição de Maria significa a Imaculada Concepção. A concepção de Maria, Maria foi concebida sem a mancha do pecado, em vista, em previsão de Jesus Cristo. Tudo isso Deus fez, Deus predestinou a humanidade para Ele, e para que a humanidade pudesse alcançar o destino que Deus predestinou para nós, Ele também predestinou Maria,
que é a imagem de toda a humanidade redimida em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas vejam, meus irmãos, Maria ficou muito perturbada diante dessa grandeza, diante dessa onipotência, diante desse mistério tão grande de Deus que ultrapassa a compreensão humana. Por isso se viu perturbada diante da proposta, diante da saudação do anjo. E o anjo a saúda: ave, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Sim, Maria é ave, porque ave ao contrário é Eva. Se por Eva nos veio a morte, se por Eva, a mãe de todos os viventes, nos veio a condenação, pela ave cheia de graça nos vem a salvação. Por isso Maria, ela de certa forma, ela muda o destino da humanidade. Ela muda aquilo que outrora éramos filhos, se outrora éramos filhos de Eva, agora somos filhos de Maria, porque fomos feitos filhos no Filho Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria. E por isso, quando Deus se aproxima de Maria, Ele apresenta o seu projeto, Maria se vê perturbada diante de tão grande mistério, e pergunta ao anjo, uma pergunta que até hoje muitos fazem, uma pergunta que até hoje muitos questionam, muitos ainda duvidam. Maria também não duvidou, mas se viu perturbada diante desta saudação do anjo, desse plano de Deus, e perguntou: como acontecerá isso? Como pode acontecer isso? Como pode um homem ser gerado, um ser ser gerado no ventre de uma mulher, sem a participação de um homem? Pois eu não conheço homem algum, jamais tive relação com homem algum, como pode isso acontecer? E o anjo diz: Maria, não tenhas medo, não tenhas medo diante do mistério de Deus, mas acolha o mistério de Deus, pois o que será feito em ti será obra, ação, graça do Espírito Santo, pois quando Deus quer, Ele pode tudo. Tanto pode que sua prima Isabel, já na velhice, estéril, concebeu um filho, João Batista. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Portanto, meus irmãos, vejam, para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. No entanto, tudo que Deus pode não se realizará se não encontrar quem acolha o desejo de Deus, quem acolha a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade: salvar a humanidade. Deus tinha um desejo: redimir a humanidade do pecado e reconciliá-la com Ele para toda a eternidade. Mas para que esse poder de Deus se cumprisse, foi necessário que Ele encontrasse uma jovem generosa no sim, uma jovem disposta a deixar de lado seus planos pessoais, seus interesses, uma jovem que pudesse deixar de lado suas convicções, porque certamente Maria tinha aquilo que muitos de nós muitas vezes temos, a concepção de que estamos muitas vezes fazendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós nos preparemos, por exemplo, para o matrimônio como ela estava se preparando, e de repente Deus mudou totalmente os planos de Maria, e Deus disse: não, você vai ser mãe do Salvador, você vai conceber o Filho de Deus, poderá depois se unir a José, pois ele também participará de certa forma desta missão, mas você foi a escolhida por Deus. Então vejam, Maria precisou discernir diante de Deus, da vontade de Deus, o que era de fato a vontade de Deus e não a sua vontade. Meus irmãos, Deus nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou para a eternidade, para a salvação. Porém, a salvação só chegará, a salvação só se realizará, a salvação só se cumprirá
se a sua vontade encontrar em nós um coração generoso, disposto a dizer: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, realize-se em mim segundo a sua vontade. Se ele encontrar em nós alguém que diga sim a ele e não ao pecado, sim a ele e não a si próprio. É isso. Portanto, ao celebrarmos hoje a Imaculada Conceição de Maria, nós somos chamados a contemplar o que Deus realizou em Maria, porque na verdade o que Deus realizou nela é o que Ele deseja realizar em toda a humanidade. Ele deseja tornar a todos imaculados, sem pecado. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, por isso Ele preservou Maria de todo o pecado, em vista dos méritos redentores de Jesus Cristo, ou seja, da salvação dos homens. Por isso Ele elevou Maria ao céu em corpo e alma. Ele deseja elevar a todos nós também um dia em corpo e alma na glória do céu. Portanto, Maria não é de certa forma melhor do que ninguém, mas Maria é privilegiada por ser a primeira em quem Deus já realizou toda a sua obra. Maria é o modelo da igreja. Maria é o modelo da igreja a qual Deus quer realizar a sua obra. Deus quer realizar a sua obra de salvação na humanidade inteira. Ele começou por Maria e deseja terminar em cada um de nós, até a última pessoa que haverá de nascer. Portanto, meus irmãos, para que Deus possa então realizar em nós tudo o que realizou em Maria, que Ele encontre também em nós a mesma disposição, a mesma dedicação, o mesmo despojamento que Ele encontrou em Maria. Que nós possamos hoje, nesta celebração, de todo o coração, dizer, contemplando a Virgem Maria, mas também dizer a Deus: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Senhor, realize-se em mim segundo o teu desejo. Cumpra-se em mim a tua vontade, que eu possa alcançar o destino pelo qual me predestinaste, ou seja, o céu. E para isso que eu possa dizer sim, como Maria, dizer sim a cada dia, num sim generoso, num sim fiel, no hoje da minha existência, da minha vida, para um dia poder contemplá-lo por toda a eternidade. Assim seja. Amém.